Olá, queridos, tudo bom com vocês? Hoje eu quero convidá-los para nós lermos o Salmo número 4, verso número 2 e 3 diz assim: Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Queridos, é importante refletirmos sobre o cenário que o salmista retrata no verso 2, quando ele fala sobre homens que tornam a glória de Deus em vexame ou em infâmia, em algumas traduções, né? Em algumas versões. É muito curioso isso, porque se existe algo que deve ser exaltado é a glória de Deus. A glória de Deus ela é algo inimaginável, algo magnífico, algo estupendo, algo maravilhoso. Se nós observarmos na visão que Isaías teve lá no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, ele viu o céu aberto e o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, um trono maravilhoso e Deus sentado nesse trono. E ele viu os serafins, que tinham 6 asas, e com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 eles voavam, e eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então os serafins, nesse canto de adoração a Deus, eles citam a glória de Deus. Ezequiel, no capítulo 1 do seu livro, o livro do profeta Ezequiel, ele fala sobre os querubins que ele vê. E aqueles querubins, eles são responsáveis por conduzir e proclamar a glória de Deus. Então nós vemos a grande reverência, o grande respeito, a grande consideração que esses seres tremendos, né, esses seres maravilhosos, esses seres angelicais e espirituais têm diante da glória de Deus, o grande respeito que eles têm. A própria natureza, ela tem um grande respeito pela glória de Deus. A Bíblia fala no Salmo 19, verso 1, que o céu e toda a criação, o firmamento, proclama a glória de Deus. Se nós olharmos para o sol no seu poder incrível, aonde por segundo é como se explodissem milhões de bombas nucleares dentro dele, né? Gerando uma temperatura no seu núcleo de 15 milhões de graus Celsius e na superfície 5 milhões de graus. É algo incrível, algo extraordinário, e toda essa criação, todo esse sol imenso, toda essa criatura, né, proclama a glória de Deus. Nós vemos os mares proclamando a glória de Deus. Nós vemos o canto das baleias no Salmo 148, proclamando a glória de Deus. E diz que não se ouve som, não se ouve fala, mas eles estão ali, ao seu modo, respeitando Deus e a sua grande glória, a sua grande força. Mas existe, queridos, uma criatura, algumas criaturas, na verdade, que não dão glória a Deus. E quem é? Quem são essas criaturas? É o homem, é a raça humana. A raça humana, queridos, ela faz uma grande blasfêmia, né? Blasfemar é dizer algo contra aquilo que é santo, né? Ofender aquilo que é santo, né? Seria o mesmo que sacrilégio, né? Fazer algo contra aquilo que é santo, e a raça humana ela faz isso diariamente. O salmista fala assim: olha, até quando, né, vocês vão tornar a minha glória em infâmia? O que seria infâmia? Infâmia seria trazer uma má fama. Infâmia seria ofender. Infâmia seria desonrar. E todos os dias os homens ofendem, desonram e afrontam a Deus. Pegam a glória de Deus, que deveria ser louvada e adorada, e tornam ela em infâmia.
Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que tudo que se pode conhecer de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se pode ver pelas coisas que foram criadas. Mas os homens, ao invés de olhar para as nuvens, para o sol, para a lua, para as galáxias e dar glória a Deus, sabe o que eles fazem? Eles adoram isso. Para isso nós temos a astrologia, né, que praticamente cultua as estrelas. Nós temos aí várias religiões na Índia que cultuam criaturas como ratos e vacas. Nós temos hoje a nossa própria idolatria, né, cultuando aos homens, seja ele do, sei lá, do futebol, seja ele da igreja até. Cultuamos pessoas. Então, ao invés de nós darmos glória a quem é de direito, a glória devida a Deus, nós damos glória à criação. E Paulo fala assim, olha, eles pegaram a glória de Deus, isso ainda em Romanos 1, eles pegaram a glória de Deus e tornaram ela a imagem de quadrúpedes, de répteis, né? Fizeram tal blasfêmia com isso. Lembra quando o povo de Israel saiu do Egito? Deus os tirou com um braço forte e mão estendida, enviando 10 pragas, abrindo o mar vermelho, fazendo sinais extraordinários. Só que quando o povo estava em aflição, o povo tiraram os seus brincos, os seus colares, os seus anéis, derreteram aquele material e fizeram um bezerro de ouro, se prostraram diante daquela imagem de 4 patas e falaram assim: Eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Querido, que blasfêmia terrível é essa? Que não só os israelitas, mas nós também cometemos diariamente, quando olhamos para o prazer do pecado e damos glória ao pecado, quando damos glória em nossos corações àquilo que é imundo, quando falamos assim para nós, olha, eis aí o seu Deus. Às vezes falamos isso para o nosso trabalho, eis aí o seu Deus que te sustenta. Às vezes falamos isso para os nossos filhos, eis aí o Deus a quem eu amo. Às vezes falamos isso para nós mesmos, né? Nos tornamos os nossos próprios deuses. Nos assentamos como Deus no trono do nosso coração. Quantas vezes nós fazemos isso durante o dia? A grande verdade é que nós somos amantes de nós mesmos. E o salmista diz isso, ele fala assim, olha, até quando vocês amarão a vaidade, né? A vaidade geralmente está associada a nós mesmos. Nós temos muitas doutrinas dentro da igreja totalmente humanistas, né? Que prometem um preenchimento de todas as áreas da vida do ser humano. Olha, venha Cristo, seu casamento será bem sucedido, sua vida pessoal, financeira, profissional, né? Mas a mensagem de Cristo nunca foi essa, né? Cristo ele disse que traria a espada, né? Cristo disse, olha, eu padeci, vocês também vão padecer, né? Se perseguiram o mestre, quanto mais os seus discípulos. Se me perseguiram, quanto mais a vocês. Pedro fala em sua epístola, sejam bem-aventurados, sejam alegres quando vocês começarem a passar perseguições. Paulo fala a Timóteo, aqueles que querem viver em Cristo padecerão perseguições. Deus não nos chamou para viver um mar de rosas ideal que nós criamos em nossa mente, não, queridos. Deus nos chamou para dar glória a Ele, e às vezes dar glória a Deus significa padecer com Ele. Uma vez, um pregador batista chamado Charles Haddon Spurgeon, em uma pregação sobre os mártires, ele disse que Deus se alegrou muito mais com o louvor que os mártires cantavam nas chamas do que com as canções de bilhões de anjos que circulavam Deus, né? Que estavam ao redor de Deus. Então Deus, queridos, ele se alegrou muito mais com o sofrimento daqueles mártires do que com o canto dos anjos. Perceba que Deus nos chama para dar glória a Ele. E uma das principais formas de dar glória a Deus é dizer não ao pecado. Dizer não a essa sociedade humanista, a essa sociedade inimiga de Deus, a essa sociedade que só quer saber de si mesmo e das suas próprias vaidades. E para atender às próprias vaidades, às vezes atropela as pessoas, passa por cima dos outros. Deus, ele não se agrada nem um pouco com isso, tanto que ele inspirou o salmista para falar: ó filhos do homem, até quando vocês vão converter a minha glória em infâmia? Até quando vocês vão blasfemar contra mim? Até quando vocês não darão a minha glória devida? Os homens, para ser sincero, eles vão ficar ainda assim por muito tempo.
mas haverá um grande dia em que Cristo aparecerá. E o próprio Cristo disse assim: olha, verão aquele a quem transpassaram. Quando a glória de Deus, Cristo Jesus, se manifestou entre nós, os homens fizeram a mesma coisa, eles blasfemaram desta glória de Deus. Eles cuspiram na glória de Deus, que era Jesus. Eles bateram na face da glória de Deus, que era Jesus. Eles pregaram a glória de Deus, eles furaram a glória de Deus com uma lança. Mas naquele dia, queridos, naquele grande dia, quando Jesus se manifestar, a Bíblia diz no livro do Apocalipse: montes e rochedos caia sobre nós e nos esconda da face daquele que está sentado sobre o trono. Queridos, o tempo de dar glória a Deus é agora. A Bíblia fala em Atos que Herodes ele foi comido de bichos porque não deu glória a Deus. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia diz em Isaías: olha, a minha glória a outro eu não darei. Um dia Deus vai requerer toda a glória que lhe é devida, e ai daqueles que não deram glória a Deus. Quando os elementos estiverem ardendo e a terra se desfazendo por conta de todas as taças da ira de Deus que serão derramadas na grande tribulação, a Bíblia fala que passará um anjo no céu com voz alta dizendo: homens, temam a Deus e dai-lhe glória. Então que nós, queridos, venhamos aplicar isso em nossas vidas, que a gente venha viver para a glória de Deus em tudo que fazemos, que a gente não venha desonrar a Deus. É triste hoje ver tantos ministros de Deus, tantos pastores e pessoas que se dizem cristãs desonrando a Deus, né? Hoje muitas pessoas ímpias não querem ir à igreja por mau testemunho, porque elas dizem assim: se for para eu ser crente como aquela pessoa é, eu prefiro não ser. São pessoas que, ao invés de glorificarem a Deus na sua conduta de vida, no seu testemunho, elas desonram a Deus. Então que Deus, queridos, Ele nos livre disso, nos livre de escandalizar o seu nome diante das pessoas. Jesus disse: olha, é lícito, é preciso que haja os escândalos, né? Mas ai daqueles por quem o escândalo vem. Seria melhor que amarrasse no seu pescoço uma pedra e se lançasse ao mar. Então que o Senhor abra os nossos olhos hoje, para que a gente dê glória a Deus e não escandalize o nome do Senhor. Dê-lhe a glória devida em tudo que fizemos, no nosso trabalho, na nossa família, como marido, como pai, como pastor, como irmão, como filho, como genro, como enteado, como sogro, qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus, quer comais, quer bebais. E no verso de número 3, né, diz assim: olha, o Senhor distingue para si aquele que é piedoso. É muito interessante que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: olha, existem homens com falsa piedade, afaste-se desses homens. Piedade é o exercício das coisas religiosas. Existem homens que têm realmente uma falsa piedade, eles têm ali uma vida de oração, mas é crente só quando está orando, né? Quando não está orando não é mais. Aí as palavras são malucas na boca, né? O comportamento já não é o ideal, os olhos já são olhos pornográficos, né? Então é uma falsa piedade, uma piedade que dura somente durante o tempo do culto, mas a vida não condiz com a piedade que é demonstrada no momento do culto. É uma outra vida, uma vida a dois, uma vida secreta, uma vida escura, uma vida suja, uma vida de pecados secretos. Isso é falsa piedade. Mas o Senhor, diz a palavra, que Ele distingue isso. Ele sabe quem são os verdadeiros piedosos. E Ele, olha que maravilhoso, irmão, diz assim: ó, o Senhor distingue para si, né? O Senhor distingue para Ele, ou seja, naquele grande dia, Deus vai fazer essa distinção. Deus vai separar os bodes das ovelhas, Ele vai separar os lobos vestidos de ovelhas. E Ele vai separá-los e colocá-los à sua esquerda e falar assim: ó, malditos, nunca vos conheci. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Quanto às suas ovelhas que Ele distinguiu e separou para si, que para Ele, pertence a Ele, essas pessoas verdadeiramente transformadas e santificadas pelo poder de Deus, Ele dirá a elas: olha, venham, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Talvez a falsa piedade de uma pessoa engane o seu pastor,
engane a sua esposa até, engane as pessoas, mas a Deus nós não podemos enganar. Deus sabe verdadeiramente aquele que é e aquele que não é piedoso. Tem muitas pessoas se escondendo através de uma frequência nos cultos ou de uma falsa confissão. Levantou a mão, disse que aceitou Jesus e foi lá e vive achando que é salvo por causa disso. Sendo que Paulo fala a Tito no capítulo 1, se não me engano, no verso 16, que as pessoas elas confessam a Cristo, mas negam com o seu comportamento de vida. Queridos, eu posso ensinar um papagaio a confessar a Cristo. É necessário então que haja uma transformação no nosso coração e no nosso interior para que a gente venha odiar o pecado e amar a Deus. Vamos, queridos, orar para que Deus faça essa obra em nossos corações, para que Deus nos mude, que a gente deixe de ser blasfemos, desonradores de Deus, falsos piedosos. Vamos ser pessoas que são santas, que têm uma piedade verdadeira, uma vida de oração verdadeira, que Deus nos mude. Eu preciso de mudança e eu sei que você também precisa. Vamos orar para que Deus nos mude, nos torne pessoas que glorifiquem e honrem a Deus, para que naquele grande dia o Senhor ele faça essa distinção e traga para Ele, para os braços dele, para os braços de amor eterno, aqueles que verdadeiramente têm uma santa piedade. Tá bom, amados? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, a vocês, a família de vocês. Eu peço a vocês que compartilhem o vídeo, curtam o vídeo também, né? Compartilhe com pessoas, principalmente compartilhe, que é o mais importante. Compartilhe com pessoas que não conhecem a palavra, quem conhece também. Compartilhe, multiplique essa palavra para que ela venha nos confortar. Né? O Salmo também fala, vocês amam a mentira. Por que amam a mentira? Porque a mentira não confronta. Né? Mensagem que não confronta não serve, irmãos. Nós precisamos ser confrontados e mudados. E essa é uma mensagem que confronta. Os homens amam a mentira porque a verdade confronta. Então o que precisamos ouvir é a verdade. Mande esta pregação, esta palavra humilde para pessoas que precisam ser confrontadas, precisam ser impactadas pela palavra de Deus, precisam ser mudadas pelo poder de Deus, tá bom? Tá aqui abaixo do vídeo as redes sociais, navegue nas redes sociais, faça parte e divulgue o Evangelho do Senhor, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço em nome de Jesus.